Olá, você que nos assiste. Hoje você é nosso convidado aqui a esse bate-papo com o Nelson sobre o Grupo Esperança Viva. Nós queremos aproveitar que estamos nesse tempo que o GEV faz o aniversário, que nós comemoramos o dia do GEV e queremos trazer assim algumas coisas que o Nelson tem no coração sobre o GEV, né, sobre a obra. Porque essa é a graça que os fundadores têm, né, Nelson? O fundador acompanhou, fez parte de todo o processo de nascimento dessa obra. Então, da mesma forma com o GEV, acompanhar o nascimento, né? E assim, a gente lê pelo regulamento do GEV que o GEV nasceu no Sul e nasceu assim para que fosse um apoio para os ex, né? Isso é uma coisa que a gente está lendo, mas assim, o Nelson estava lá e foi através da sua experiência lá que o GEV deu esse início. Então, a gente gostaria de te perguntar, como foi isso? Saber de você, como foi essa experiência do início do GEV? Vocês tinham a compreensão que realmente estava nascendo um grupo? O que é que tinha no coração, Nelson? Como tudo aconteceu na obra, no GEV não foi diferente. Como tudo aconteceu na Fazenda, o GEV também percorreu o mesmo caminho. Nós não tivemos intenção de criar o grupo Esperança Viva. Estava no ar a necessidade que todos sentiam, depois que terminava o tempo na Fazenda, de continuar a viver esse espírito de colocar em prática o Evangelho, comunicar as experiências fora da Fazenda. Então, aqui e acolá, se procurava encontrar para ver como que podia. E aconteceu que no ano 2000, no início, eu tive a graça de voltar a estudar, depois de tantos anos, teologia, na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e eu queria ficar morando na fazenda, mas por fazer a vontade de Deus manifestada no Frei Hans, no Dom Dino, que me diz, não, você não vai morar na fazenda porque você não vai conseguir estudar, você vai ficar em Passo Fundo. Então, eu fiquei morando em Passo Fundo, lá num seminário, e no final de semana, não tinha aula, eu ia visitar os ex, as famílias. E nessas visitas, começaram um churrasco um dia, outro churrasco outro dia, espontaneamente acontecer aquilo que aconteceu no início da Fazenda, ou seja, se encontrar para colocar em comum as experiências vividas, partilhar, fazer comunhão. E qual não foi a minha surpresa quando um dia estudando, já tarde da noite, me liga no celular o Dom Dino, o bispo agora de Caruaru, né? Ele disse assim, Nelson, eu acordei meio sonhando, pensando, nós precisamos fazer nascer algo que possa acompanhar, levar para frente aqueles que saem da fazenda. Um grupo, alguma coisa nesse sentido. Até pensei num nome. E ele disse, Esperança Viva. E quando ele estava falando comigo, eu até me arrepiei, porque no dia seguinte eu tinha marcado um encontro com um grupo de ex na cidade de Itapejara, perto de Passo Fundo. Então no dia seguinte eu fui para lá, já tinha falado para o Dom Dino, acaba de nascer esse grupo que o senhor está pensando, né? Fui para lá e anunciei naquele encontro nosso, gente, penso que está começando aqui a primeira reunião de um grupo que, contei para eles o telefonema que eu tinha tido com o Dom Dino, Esperança Viva, Grupo Esperança Viva. Então, como eu disse no início, tudo que aconteceu na Fazenda, que não tínhamos a intenção de fazer, Deus tinha o seu plano e daí, encontrando corações abertos que estavam livres para obedecer, ele pôde escrever o seu plano e fazer nascer essa realidade do Grupo Esperança Viva. Eu fico imaginando assim, né? Tudo que nasce na obra, né? Que nasce com essa força do Espírito Santo, com essa inspiração, acontecem muitas coisas assim profundas, né? A gente vê na história da Fazenda quantas experiências que marcaram, que se tornaram assim o pilar da Fazenda, do carisma hoje, né? São experiências que quando a gente lembra, faz a gente retomar de novo a mesma força do início, da origem. E eu fico pensando, então nesse período deve ter tido também várias experiências interessantes nesses primeiros grupos, né, que se encontravam. Você lembra alguma experiência assim que ficou marcada com relação a esse início? O que ficou marcado foi que quando comecei a me encontrar com eles,
na época vários, né, como Lúcio, Rita e tantos outros, Carlos, eu sentia assim que o fogo de querer se encontrar para partilhar as experiências da palavra vivida era aquele mesmo que eu experimentava com o Antônio, depois com o Beto, depois com o T, cujos encontros eram todos os dias na missa e depois, logo em seguida, numa reunião de comunhão de almas ou de comunhão de experiência, ou visitando uma pessoa doente ou um pobre. E eu via se repetir a mesma coisa que no início da Fazenda aconteceu. Por isso que eu gosto de dizer, Maurício, que o Grupo Esperança Viva, na realidade, é a atualização, né, a memória daquilo que, na verdade, foi o início da Fazenda, que não era num lugar específico, era no meio do mundo, na cidade. Dos primeiros meses foi assim. E é isso que eu senti como experiência forte no primeiro tempo com as primeiras reuniões. Bom, em todos esses anos, o GEV se desenvolveu muito, né? Foi atingindo todo o Brasil, outros países. Hoje nós já estamos em 15 países, né? São aí 260 grupos se encontrando. E a gente percebe que nesse desenvolvimento, nessa vivência da palavra, o grupo ganhou, né, a sua estrutura, ganhou um caminho próprio, foi se tornando mais independente no sentido de manutenção, de estrutura. E a gente percebe assim que aqui entra o papel das famílias, né, que em muitos grupos, infelizmente, a gente não pôde contar tanto com a presença dos ex, mas aqui aconteceu uma abertura e as famílias começaram a participar. E a gente pode dizer assim, que se não fosse a presença das famílias, nós não teríamos esses números que nós temos hoje. Porque em vários locais, as famílias seguraram, manteram o GEV, né, assim, abraçaram realmente com muita força. Então eu sinto assim que hoje, para as famílias, o GEV é a presença do carisma, é a presença da Fazenda. As famílias, por estarem impossibilitadas de fazer uma experiência na Fazenda muitas vezes, por conta do seu trabalho, das suas atividades, aderem ao GEV e conseguem receber também com uma força incrível esse carisma. É da mesma forma que vocês veem essa questão da participação das famílias? Como vocês enxergam isso? Sempre que eu sinto uma manifestação assim de pesar, de dor, que os ex não estão participando, eu sempre digo, não se preocupa, mãezinha. Paizão, não se preocupe, porque faz parte da natureza do jovem, daquele que saiu da fazenda, querer reconstruir a sua vida e ainda fazer escolhas para que definitivamente compreenda que o meu único bem é o Senhor, é Deus, né? E porque os pais já fizeram a experiência de perder o ideal de um filho que deveria ser do jeito que ele quer que seja, e entendeu que Deus é o seu único bem, que a palavra é que me dá realmente felicidade, é natural que os pais sejam mais fiéis, fidelizem a participação nos grupos. Então, eu sempre entendi que devemos ter paciência. Quem sai da fazenda, uma hora vai chegar de novo à conclusão que aquilo que encontrou na fazenda deve continuar a ser buscado lá fora, através do GEV, e é o que está acontecendo, né? Hoje nós temos muitos ex que depois de muitos recomeços, não só no sentido de sobriedade, mas no sentido de ver que abandonou o Senhor, agora volta de novo, procuram os ex, estão até liderando os grupos Esperança Viva, por conta também de que procura a questão da estabilidade humana, está estudando, não tem muito tempo, começa a trabalhar e aí é natural esse processo acontecer. Ótimo, é muito importante, né, essa compreensão, porque fica essa indagação, né, muitas vezes no coração de muitos. E agora nós já estamos se aproximando dos 20 anos do GEV, né? Então, no próximo ano nós vamos ter essa comemoração, esse momento especial, 20 anos do Grupo Esperança Viva, né? Tantas famílias, tantas pessoas que já encontraram a sua sobriedade e muito mais do que isso, um estilo de vida novo através dos grupos Esperança Viva. Mas assim, no coração de vocês, os fundadores, como vocês enxergam o GEV hoje, depois desses praticamente 20 anos de caminhada? O GEV tem sido, além de um braço da Fazenda, né,
aquele que tem levado efetivamente o carisma, essa espiritualidade no meio do mundo, né? Além de ser um instrumento de preparação dos jovens que chegam e das famílias que chegam nas fazendas, o GEV tem realmente dado uma resposta assim, em muitas comunidades, muitas paróquias, no sentido de levar essa experiência da vida da palavra, né? Eu diria assim, como eu falei no início, assim, que se não tivesse o GEV, nós tínhamos que inventar, porque a fazenda, a obra, o carisma da esperança ficaria muito pobre se não houvesse a encarnação desse carisma na realidade da sociedade, do mundo, da igreja. E por isso eu estou assim, muito feliz, muito entusiasmado. Fico muito feliz que eu tenho esse companheiro aqui do lado, né, que teve a graça de assumir a responsabilidade recentemente, né, junto com toda a sua família. E que, junto com vocês, a gente pode descobrir caminhos novos assim, para poder fazer com que o carisma vá para frente, né? As fazendas vão para frente, porque agora tem nascido muitas fazendas por conta também do GEVs. Então, para você que nos assiste, que ainda não teve a possibilidade de participar de um grupo Esperança Viva, você pode ter informações sobre todos os grupos existentes através do nosso WhatsApp, que você confere aí na tela, também através do e-mail, do nosso site, enfim. Então, e para você que já faz parte da nossa família, que participa conosco, vamos continuar, vamos fazer uma linda festa de 20 anos, mas mais do que isso, né, levar conosco essa responsabilidade e esse compromisso de ser esperança no mundo, né? Que é o que mais importa para nós. Não são os números, a quantidade de grupos, não. É realmente que a gente viva a nossa missão que nos foi confiada e que o Papa, né, nos abençoou e nos deu realmente essa meta de levar esse carisma para o mundo. Então, sejamos esperança no mundo. Um abraço a todos.